Fala galera, beleza? Thiago Moura na área, mais um vídeo aqui do Destaque Esportivo BR. Eu vou tentar fugir do óbvio, que seria falar do título do Real Madrid, 15º título da Liga dos Campeões da Europa, para falar do espírito vencedor desse clube, não é nem do time, é do clube do Real Madrid, que na minha opinião, é óbvio, é o senhor Florentino Pérez. Eu acho que antes de mais nada, nós seres humanos, nós precisamos sonhar e sonhar grande e ir em busca da conquista desses sonhos, né? E eu acho que o Florentino Pérez é um grande sonhador. Ele, lá atrás, ele teve alguns movimentos muito interessantes e que o futebol naquela época era um pouco mais competitivo, ainda tinha algumas zebras e tudo mais. Então, vou dar alguns exemplos. Quando ele tirou o Figo, que era um dos principais jogadores do Barcelona, e comprou o Figo para o Real Madrid. Todo mundo que acompanhou aquela época sabe da primeira partida do Figo, né? Lá no Camp Nou, a galera tacando garrafa, né? Querendo machucar mesmo o Figo, né? Por ele ter saído do Barcelona e ido direto para o Real Madrid. E aí ele vai e contrata o Zinedine Zidane, eles ganham a Champions League em 2002, e aí depois ele sonhou em montar um time que ficou conhecido como os Galácticos, depois trazendo o Ronaldo Fenômeno e depois o David Beckham, né? Aí já tinha o Roberto Carlos, o Iker Casillas já estava bastante consolidado no gol, ainda tinha o Fernando Hierro na zaga, né? Então eu classifico ele como uma pessoa ambiciosa. E muita gente confunde as palavras ambição com ganância, né? Às vezes a palavra ambição ela fica num termo pejorativo, como se fosse um termo pejorativo. Porém, se você tiver a ambição de ser algo melhor, você tem que buscar esse algo melhor. E o Florentino Pérez, ele busca esse algo melhor para o clube em que ele é presidente. Eu esperei o anúncio oficial do Real Madrid para começar a gravar esse vídeo. E foi anunciado agora há pouco que Kylian Mbappé, que estava no PSG, saiu de graça, né? De graça no sentido de o Real Madrid não precisou comprá-lo, né? Ou pagar alguma multa ou alguma compensação financeira ao PSG. Kylian Mbappé sai do PSG para ser jogador do Real Madrid. É lógico que é uma incógnita no sentido de ambiente. É claro que é uma incógnita no sentido de como os jogadores do Real Madrid vão recebê-lo e como ele vai lidar com um time que ainda tem Luka Modric como uma das grandes estrelas do time, apesar de não ser constantemente mais jogador do time titular. Mas tem Vinícius Júnior, que a gente já pode emendar aqui. Muito provavelmente será o Bola de Ouro, e eu acho que é bem merecido. Apesar de que ele jogou menos de 40 jogos essa temporada por conta de lesões. Inclusive eu até dei o relato aqui algumas semanas atrás, quando eu falei da despedida do Toni Kroos, que eu fui ao Bernabéu, fui ver um jogo do Real Madrid e o Vini estava machucado. E teoricamente o time vai... meio que já é do Vini, né? Digamos assim, que ele é o principal jogador, e se ele ganhar uma bola de ouro, que provavelmente vai ganhar,
O Mbappé ainda não tem essa bola de ouro, né? Então, aí tem o Jude Bellingham, tem o Valverde, o próprio Rodrigo, enfim, grandes jogadores em que não é a mesma coisa o ambiente que ele tinha no PSG, em que mesmo com a chegada do Messi depois, todo mundo sabia que ele era meio que o dono do time, né? Tanto é que o Neymar saiu e o Messi também saiu. Então, ele vai chegar num ambiente em que o time não precisa, lógico, constantemente precisa se provar porque é o Real Madrid. Mas é um time que nos últimos 11 anos ganhou 6 Champions League, né? Então, ganhar a La Liga já não satisfaz tanto os torcedores e também o corpo diretivo do Real Madrid. O que eles buscam é o que eles ganharam agora, né? Nesse último final de semana, que é a Champions League. Então, é uma incógnita? Ainda é. Ele é um grande jogador? Ele é um grande jogador. Ele tem tudo para conquistar coisas que esses jogadores conquistaram, como Liga dos Campeões, Mundial, La Liga, enfim. Tem. Mas o tempo vai dizer se o Mbappé vai se adaptar ao time do Real Madrid e se o time do Real Madrid vai se adaptar ao Mbappé. Dito isso, Florentino Pérez, ele é um grande apostador e ele já fez algumas apostas erradas, porém a maioria eu creio que ele acerta. Muitos dizem que o Bale não foi esse jogador que todo mundo esperava, até pelo preço. O Bale se pagou, fez gol em 2 finais de Champions, um gol extremamente decisivo, que foi na final de 14, que foi quando o Real Madrid vira o jogo. Claro que o gol principal é o empate do Sérgio Ramos no finalzinho do jogo, que levou para a prorrogação. Mas o Bale faz um gol decisivo. O Bale decide uma Supercopa... Não, uma Supercopa não, perdão. Uma Copa do Rei. Um jogo em Valência contra o Barcelona, não é clássico, que ele dá um pique que ele sai muito atrás do adversário, consegue alcançar a bola, invade a área e faz o gol. O Bale se pagou. O Cristiano Ronaldo, ele compra por 95 milhões de euros do Manchester United. O Cristiano Ronaldo se torna o maior artilheiro da história do clube. Na minha opinião, é o maior jogador da história do clube. Ganhou 4 Champions Leagues pelo Real Madrid. E foi vendido para a Juventus por 105 milhões de euros 9 temporadas depois. Teve a aposta do Kaká, que acabou não dando certo, muito por conta de lesões, né? O Real Madrid, naquela época, tinha um bom time, mas não conseguia, principalmente na Champions, né? Não passava das quartas de final ali, né? E acabou ficando esse estigma, né? Mas depois que o Kaká sai, o Cristiano assume total o protagonismo do time, aí acaba deslanchando, e de 14 para cá a gente viu tudo que o Real Madrid conquistou. E o que o Florentino Pérez e o corpo diretivo do Real Madrid tem também essa questão de renovar sempre o elenco. O Real Madrid é muito grato ao Cristiano Ronaldo, ao Sérgio Ramos, ao Casemiro, ao Varane, ao Karim Benzema, que na minha opinião é um dos jogadores mais subestimados da história. Ele foi gigantesco no Real Madrid, gigantesco. E o Real Madrid, ele não tem... Se o jogador já chegou num certo ponto em que ele talvez não consiga produzir mais ao nível que o Real Madrid acha que ele deva produzir, o Real Madrid não tem problema nenhum de agradecer o jogador
fazer uma entrevista coletiva com todas as taças, com todas as honras que o jogador conquistou no Real Madrid e dizer um muito obrigado e até logo. Isso eu já ouvi de um jornalista que é muito referência para mim, que é o Marcelo Blecher. Eu já comentei. Se vocês tiverem a oportunidade, se inscrevam no canal dele. Ele é correspondente da TNT Sports, antigo esporte interativo, né? E ele é brasileiro, mas mora na Catalunha, mora em Barcelona, cobre o Barcelona, mas nas últimas Champions que o Real Madrid ganhou, ele estava lá cobrindo, né? E brilhantemente, mais uma vez. E ele fala que o Barcelona ele tem essa questão de segurar o jogador por gratidão, como por exemplo o Piqué, né? O Sérgio Busquets, enfim, alguns jogadores que passaram na história do Barcelona e que o Barcelona segurou por uma gratidão, e o Real Madrid é o oposto. O Real Madrid ele agradece o jogador e deixa o jogador seguir o caminho dele. O Toni Kroos, por exemplo, vai seguir a aposentadoria porque ele quer. O Real Madrid queria contar com ele, mas ele até fez uma excelente temporada, E ele resolveu se aposentar, então ele vai seguir o caminho dele. O Real Madrid agradece, mas essa constante renovação e jogadores jovens como Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e agora o Kylian Mbappé. Então, esse pensamento, que é um pensamento gigante dos seus dirigentes, principalmente na figura do Florentino Pérez, fazem com que o Real Madrid tenha sucesso nessas últimas temporadas. E muito provavelmente isso vai continuar o habitual, porque o seu dirigente é um sonhador, o seu dirigente pensa grande, e o seu dirigente respeita a história e a tradição do clube e quer com que o clube seja mais forte. Renovou o Santiago Bernabéu, fez aquela carapaça por fora, cobriu, ficou com aparência de estádio moderno, embora tenha mantido a estrutura. E agora o Barcelona vai remodelar o Camp Nou, então vai ter que jogar ainda as próximas temporadas lá no Estádio Olímpico de Barcelona. Então são essas coisas que fazem com que o Real Madrid seja o maior clube de futebol do mundo, quer queiram, quer não. A história diz por si só, as conquistas dizem por si só, os jogadores dizem por si só, porque é muito difícil alguém fazer um Real Madrid de todos os tempos, porque vai deixar alguém de fora, e alguém muito importante de fora. Então eu ainda não vou ousar a fazer um vídeo assim. Mas esse vídeo eu queria fugir do óbvio, que era falar não só do Vinícius, que muito provavelmente vai ser bola de ouro, não só do Mbappé, que acabou de ser contratado, não só da 15ª Champions que o Real Madrid ganhou, mas sim, isso passa muito pela cabeça do seu dirigente, na figura do Florentino Pérez. Se você me acompanhou até aqui, por favor, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe com os amigos. E essa semana eu vou gravar ainda mais vídeos sobre as finais da NBA, né, sobre Libertadores, muito provavelmente também devo fazer algum outro vídeo. Então, por favor, se inscrevam no canal, deem like no vídeo e compartilhem com os amigos. Muito obrigado e até a próxima.